A paz de Cristo a todos. A meditação da palavra de hoje está na carta de São Timóteo, capítulo 3, de versículo 1 ao 7. Os últimos dias é o título desse texto. Note bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão aparência de piedade, mas desdenharão a realidade dessa gente. Afasta-te deles. Faze parte os que insinuam jeitosamente pelas casas enfeitiças, mulherzinhas, carregadas de pecados e atormentadas por toda espécie de paixões. Sempre aprende sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então São Paulo está escrevendo aqui a Timóteo e dando essa advertência. Essa carta aqui é São Timóteo. Nos últimos dias haverá tempo difícil. Muito difícil. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nos últimos tempos. Nos últimos tempos, nos últimos dias, não está dizendo que é o fim do mundo. É os tempos que está se cumprindo. Para os judeus, uma geração era de 40 anos. De 40 a 40 anos havia uma geração. O que Paulo está escrevendo aqui a Timóteo é que nós estamos observando aqui. Os homens se tornarão egoístas. Aos prazeres do mundo, o que o mundo oferece de prazeroso, de ruim, o mundo hoje está abraçando. Quando eu falo aqui o mundo, não estou falando do mundo que Deus criou. Tudo que Deus criou é bom. O mundo aqui são as pessoas. Se tornarão egoísta, avarento, né? Não tem amor mais ao próximo. Fanfarrões, gosta de festa, soberbo, né? Rebeldes, desleais, devassos, os que vivem aí na devassidão. Observamos Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 22. A devassidão, que vive na devassidão, na orgia, na pornografia, na prostituição, no adultério, na devassidão, na luxúria. É o que o ser humano de hoje está buscando. Fanfarrões, outros que gostam muito de festa, vivem nas festas, nas baladas, não tem tempo para participar da Santa Missa aos domingos, para cumprir os mandamentos ali de Deus, o terceiro mandamento. Quem ama a Deus de verdade não está sobre a lei de prescrição de mandamentos. São para aqueles rebeldes que não observam os mandamentos. Quem ama faz muito mais. Se o mandamento pede para percorrer 1 quilômetro, ele anda 2. Então a lei são para os rebeldes. Para os que amam não precisa de lei. O amor está acima. Os rebeldes que não obedecem aos pais são ingratos, os malvados, maldosos que só fazem a maldade. Traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigo dos prazeres, não amigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Quem é amigo de Deus tem poucos amigos. O próprio Jesus falou: entrai pela porta estreita. De lá que espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos encontrarão.
E o caminho estreito é o caminho que conduz à salvação, e poucos encontrarão. Esforçai-vos para entrar pelo caminho estreito. É buscar uma vida de conversão, é buscar uma vida de salvação. Aquele que não busca o sacramento da confissão, ele não quer buscar a salvação. O dia de domingo, o dia do Senhor, é o dia do católico, dos cristãos evangélicos, e os católicos vão para a Santa Missa, os irmãos evangélicos vão para o culto. É o dia de servir a Deus, não é o dia de descanso, é o dia do Senhor. E muitos não vão. Estão na bebedeira, na liturgia, nas festas, zombando de Deus. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. De Deus não se zomba. Aquele que semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. E os homens estão aí, nessa zombaria. Em nome de liberdade de expressão, praticando o mal. Deus nos fez livre para rejeitar o mal e escolher o bem. Como Jesus falou no Evangelho de São João, capítulo 8, do versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade tem nome, a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Em João 8,36, Jesus diz: se o Filho vos libertar, serei verdadeiramente livre. Se você não é livre para escolher o bem, você continua sendo escravo do mal. Você é livre, Deus nos fez livre para a gente rejeitar o mal e acolher o bem. Nós não somos livres totalmente, nós somos livres para escolher. Nós somos livres para dormir? Não. Nós somos livres para escolher a hora que nós possamos dormir. Nós somos livres para comer? Não. Nós somos livres para escolher a hora que podemos comer. Nós não podemos ficar sem comer, nós morremos. Ficar sem dormir também. Nossa liberdade tem limite. Como está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a vossa liberdade que Cristo vos libertou. E Paulo continua também falando lá nos Gálatas. Aquele que é amigo da carne torna-se inimigo de Deus. Não satisfazer os apetites da carne, da corrupção. Em nome da liberdade de expressão, nós observamos hoje os ateus, os ingratos, os malvados, os fanfarrões, os mentirosos atacando a fé. Pega crucifixo, enfia nos seus órgãos genitais, terço, faz xixi em cima das imagens. Em nome de liberdade de expressão, isso pode. É livre para praticar o mal. Isso aí, nós não vemos uma nota da igreja repudiando esse ato profano que eles praticam. Vem a escola de samba do Rio de Janeiro, seção primeira de Mangueira, Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo travesti, Jesus Cristo mulher, Jesus Cristo sendo humilhado, a representação de Cristo. Esse nome de liberdade de expressão pode, não tem lei. Então a liberdade de expressão para pecar, não para ser livre do pecado, mas para ser escravo do pecado. Vê a Gavião da Fiel em São Paulo, uma insinuação lá que o Satanás humilhando Deus, Jesus sendo arrastado pelo chão, Satanás vencendo. Veja o que aconteceu depois disso. Outra escola no samba é exaltando o demônio, uma imagem muito grande, e depois aquela imagem pega fogo e ele acaba sendo derrotado. Em nome da liberdade de expressão, muitos ateus, apóstatas, hereges, cismáticos, igual o Fábio Porchat, é a Netflix, que vai fazer uma Santa Ceia, Jesus Cristo gay, vão mandar a mãe de Jesus, Nossa Senhora. Isso aí não tem liberdade de expressão, pode, não tem lei que o combata isso. Eles podem fazer isso, não é liberdade. Isso não é liberdade, isso é escravidão.
Vivem no mundo como zumbis, são mortos-vivos. Vivo por fora aparente, mas por dentro já estão mortos. Mortos no pecado, no lamaçal do pecado. Em nome da liberdade de expressão para praticar o mal. E aqui continua. Insinua jeitosamente pelas casas e feitiços as mulherzinhas carregadas de pecado, atormentada todo este tipo de espécie de paixões. Sempre aprende sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Porque não conhece a verdade. Não quer conhecer a verdade. Usa a liberdade para a escravidão. Isso não é liberdade. Isso é libertinagem. Você é escravo do pecado. Em João capítulo 14, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em João capítulo 10, versículo 10, eu sou a porta. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Como está lá em Timóteo, como está lá no Atos dos Apóstolos, não há salvação debaixo da terra, nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus. Nega Jesus o tempo todo, e quando morre, aí alguém vai dizer uma estrelinha brilhando no céu. Mas uma estrelinha no céu. O cara morre vivendo a prática homossexual, morre no adultério, assassina, rouba, na prostituição, pratica todo tipo de coisa ruim, nega Jesus Cristo a vida inteira, e quando morre vai para o céu. Não vai para o céu. E aqui eu não estou julgando. Está na palavra de Deus. Quem morre em pecado mortal vai imediatamente para o inferno. Que a alma do ser humano é imortal. No dia que ele nasce, como está lá na carta dos Hebreus, está determinado como morram uma só vez, em seguida sexto juízo. Então o corpo vai morrer. Mas a alma é imortal. Ou imortal no céu, ou imortal no inferno. Quem morre em pecado mortal, após a morte, desce imediatamente para o inferno. Não vai para o céu. Então, com Jesus Cristo o tempo todo, como é que é morar no céu com Jesus Cristo? Aqui está a regra, está a lei, os mandamentos, o sacramento. Com a vida de oração, a vida de conversão, rejeitar o mal, renunciar a Satanás, renunciar às suas obras malignas, renunciar ao pecado, renunciar a todo tipo de mentira, a feitiçaria. Hoje não observar música católica hoje dentro da Santa Missa e na segunda-feira está na macumbaria. Não estou aqui criticando quem é espírita, mas católico não pode ver essas práticas. É coisa que vem do paganismo. O católico verdadeiro, ele não lê horóscopo, ele lê a Bíblia Sagrada e coloca em prática aquilo que Jesus nos ensinou, a sua doutrina, o seu evangelho, e de pregar o evangelho a todas as criaturas. Ensinai tudo o que prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 19 e 20. Então, essa é a verdade. Católico não tem signo. Isso é coisa que vem do paganismo. Nasci em janeiro, é Ares? Não. Nasci em janeiro, eu sou seguidor de Cristo. Cristo já me libertou na cruz, de uma vez por toda, derramando sua última gota de sangue para nos salvar do pecado da condenação. Vamos estar lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos resgatou do poder da morte, das trevas, e nos introduziu no reino de seu Pai. Jesus nos libertou da escravidão do pecado e da morte. A morte não tem mais poder sobre nós. A morte morreu no dia que matou Jesus na cruz. Perdeu sua força. A morte e o demônio não tem mais poder sobre nós, porque Jesus Cristo nos salvou com seu sangue. Então, católico e evangélico também não tem signo. Quem é cristão não tem signo. Signo vem do paganismo. Horóscopo, cartomancia, astrologia. O cristão de verdade, ele segue Jesus Cristo. Eu sou seguidor de Cristo. Eu sou imitador de Cristo. Não tem signo. Eu não segue essas práticas mundanas. Não assista essas novelas podres da Globo, da Rede Globo de televisão. Você liga a televisão, está um homem beijando na boca do outro homem, uma mulher beijando na boca de outra mulher, filho desobedecendo os pais, pais humilhando os filhos, fornicação, adultério, prostituição, devassidão. O cristão de verdade não assiste essas coisas. Quem assiste essas novelas da Rede Globo, ele está sendo
um pecador público, está praticando um pecado mortal, assistindo a pornografia, esses Big Brothers, que a pessoa entra lá no confessionário para eliminar as pessoas, nós católicos, e vão ao encontro do confessionário como zumbi, morto pelo pecado, e saímos de lá ressuscitado dos nossos pecados. Lá não, lá do Big Brother elimina as pessoas, onde as pessoas fazem sexo debaixo dos lençóis para todo mundo ver. Aí você diz, eu vou assistir na Globo lixo, eu vou pra Record, chega na Record, novela bíblica. A maioria dos atores são espíritas, são pagãos, são ateus. Faz uma interpretação errada da palavra de Deus, disturbação, mentira, acréscimo, onde não se pode acrescentar. A palavra de Deus fala que não pode acrescentar palavra, nem diminuir. Quer conhecer a palavra de Deus? Leia a Sagrada Escritura. Aí você conhecer a verdade. A fazenda, a casa de prostituição do Edir Macedo, tem prostituição, uma vergonha. Um católico e cristão evangélico que assiste essas coisas está praticando pecado mortal. Católico, cristão evangélico que vota em partido que é a favor do aborto, que é a favor de eutanásia, que é a favor de LGBTQI+, que é a favor da desconstrução da família, que é a favor do comunismo, está praticando um pecado mortal. E dentro da nossa igreja está cheio de gente assim, praticando esse pecado mortal. E o mandamento de Deus fala não matar. Então se você mata, se você vota num partido que é a favor do aborto, você está matando. Está sendo excomungado, tanto quem pratica como quem apoia. Se você é a favor do LGBTQI+, quem vive a prática homossexual é a depravação grave, você está pecando contra o sexto mandamento, contra a castidade, é um pecado grave. Se você é a favor da desconstrução da família, você também está praticando um pecado grave. Família desconstitui homem, mulher e filhos. Casal de homem que adotam uma criança não é família. Mulher também, todas as mulheres que adotam uma criança também não é família. E a família que Deus escolheu. E aqui tu se não a palavra de Deus. Aqui não é preconceito, nem homofobia. Porque se isso for homofobia, o primeiro homofóbico é o próprio Deus. É o próprio Deus que falou. O homem não deitará com outro homem como se fosse mulher. Os dois serão mortos. Está lá no livro do Levítico. A Bíblia inteira contém a prática homossexuais. Agora, quem tem a tendência e não vive a prática é chamada de viver santidade. Assim como quem mata, não mate mais. Quem rouba, não roube mais. Quem pratica, quem não vive quem está na prostituição, vai viver a castidade. Então, como Jesus perdoava as pessoas, ele falava, vá em paz, não peques mais. Não falava, eu te perdoo, minha sua vergonha, mas continua no seu erro. Não falava isso. Então, essa é a realidade. Perdão é mudança de vida. Fui perdoado, você não volta mais para o mundo do pecado da lama. Temos que observar isso. Então, o cristão de verdade, observe em quem vai votar. Se você votar nesse candidato que apoia essas coisas, você está praticando pecado mortal. Que seja cristão católico, que seja cristão evangélico. Está aí em Brasília para ser votado a lei do aborto até o 6º mês, uma vida, um assassinato de criança inocente. O útero da mulher que gera vida está sendo sepulcro de crianças inocentes. Isso é o que o mundo oferece, é o que o mundo apoia. Nós cristãos temos que viver no deserto. A igreja sempre viveu no deserto. Está no mundo, mas não vive a coisa do mundo. Jesus falou, se me perseguirem, vão perseguir também a vós. Então, todos os cristãos têm que estar preparados para a perseguição. Como acontece com os bispos que falam a verdade, com os padres que falam a verdade, com os leigos que são cancelados, massacrados, humilhados, perseguidos por causa da verdade. Em Hebreus 12, 4 diz assim, ainda não resiste até o sangue na luta contra o pecado.
Então aquele Marcos 13, capítulo 13, versículo 13, diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverança, é luta e oração, é nadar contra a maré, para buscar a salvação. Porque aquele que negar a Cristo diante dos homens, Cristo negará diante de Deus e está perdido. Ensinar a verdade. Como eu falei, Deus é homofóbico? Se Deus for homofóbico, então processa Deus. E o próprio Deus que falou. O homem não deterá contra o homem como se fosse mulher. Então, se isso é homofobia, abre um processo e processa Deus. Porque está na palavra de Deus. E aqui não estou condenando homossexuais, não estou condenando ninguém. Estou ensinando aquilo que a igreja ensina, que é a doutrina da nossa igreja. Essa é a realidade. Como Jesus falou, sede santo porque eu sou santo. Renunciar ao pecado, renunciar a Satanás, renunciar à prática mundana, a sexualidade desregrada. Sexo é bênção de Deus dentro do casamento, dentro do sacramento do matrimônio. Todo cristão é chamado de viver a castidade, os jovens, os casados e viúvos. Sexo fora disso aí é prostituição, é adultério, é fornicação, é pornografia, é orgia, é depravação, é luxúria. E leia lá Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 22, que você vai observar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.